Se liga que está no ar mais um programa da TV Justiça que conecta você, jovem, com seus direitos e mostra quem está fazendo a diferença. Na edição de hoje, o destaque é para uma geração de jovens ligadas na inclusão de meninas negras. Na música, no cinema, no esporte, na ciência, seja qual área for, existe o nome de uma mulher negra. Mas, para alcançar sucesso, elas precisaram romper muitas barreiras, do preconceito de raça às desigualdades de gênero. E o caminho para promover condições iguais e oportunidades diferenciadas passa pela educação. Um trajeto que desde muito cedo uma jovem paulista descobriu e resolveu trilhar para ela e para outras meninas negras. Se liga na bio da Isabelle Cristina. O perfil dela é puro entusiasmo e inspiração. Ela se espelha na história de mulheres brilhantes para escrever o seu capítulo e contribuir para o futuro de uma sociedade mais justa. Aos 13 anos, Isabelle decidiu que ia fazer a diferença para a vida de meninas como ela, negras que nasceram na periferia e lutam por oportunidades. E foi para transpor barreiras que ela começou um projeto que oferece capacitação profissional para jovens. E mais, oferece esperança. A iniciativa rendeu a Isabelle um prêmio de uma ONG internacional que reconhece o papel de jovens que contribuem para transformar a sociedade de alguma forma. Nesse clique, Isabelle participa da Conferência do Clima da ONU. Em 2019, a cúpula contou com a participação de jovens inovadores do mundo inteiro. Nesse outro registro, ela está na Conferência de Estoril. O evento reúne mais de 2.000 participantes e é palco de debates sobre o futuro do mundo, como impactar e influenciar as futuras gerações. E é isso mesmo que a Isabelle sonha: ampliar os horizontes, dar oportunidade para que meninas negras ganhem espaço no Brasil e no mundo. E é ela, a Isabelle Cristina, que a gente chama para entrar aqui no telão do Se Liga. Oi, Isabelle, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Oi, Marina, tudo bem? Obrigada, um prazer estar aqui. E para falar sobre essas oportunidades de capacitação, nada melhor do que conversar com quem está com a mão na massa, ou melhor, na ponta do lápis. A gente recebe duas estudantes engajadas em projetos da promoção da igualdade. É a Marina de Jesus, que cursa o ensino médio no Instituto Federal de Brasília, e a Gisele Camille, que se prepara para encarar o vestibular de medicina. Sejam bem-vindas, meninas! E tem lei para promover essa igualdade de oportunidades no Brasil? O racismo estrutural deve ser alvo de aulas nas escolas? Para falar sobre o Estatuto da Igualdade Racial e como garantir que mulheres negras consigam exercer seus direitos, nós convidamos a conselheira e vice-presidente da Comissão de Igualdade Racial da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional aqui do Distrito Federal, Patrícia Guimarães. Vem para o telão do Se Liga, doutora Patrícia. Olá, tudo bem? Vamos começar agora falando um pouquinho com a Isabelle. Isabelle, conta pra gente como começou todo esse sonho. Esse sonho é uma construção que parte muito antes de mim. Na verdade, nasce muito com o desejo da minha mãe de proporcionar uma experiência, uma vida enquanto mulher negra que transpassasse todas as questões raciais e sociais que atravessavam a minha história. Então, um exemplo que eu sempre conto, assim, que exemplifica bem, a primeira vez que eu fui no teatro, eu tinha acho que uns 4, 5 anos de idade. Minha mãe sempre procurou me levar nesse tipo de evento, de atividade, para eu me conectar mesmo com essa parte cultural, também ampliar minha criatividade, ver novos horizontes. E aí, a primeira vez, eu lembro que tinham várias crianças, era uma peça infantil, e só tinha as únicas mulheres negras, além de mim, da minha mãe, que estavam lá, estavam todas de branco, assim, durante o espetáculo. E aí eu olhei pra mim e falei, mãe, a gente veio com a roupa errada, porque todo mundo que parece com a gente tá de branco, a gente tá errada, a gente deveria ter vindo de branco também. E aí minha mãe explicou que elas eram as babás daquelas outras crianças que estavam assistindo. E aí isso acendeu algo em mim que em todos os lugares que eu comecei a ir, eu observava
E eu sempre via pessoas parecidas comigo, ou no banheiro, ou na cozinha, se eram homens na segurança, e assim, com essa base que eu tive dentro de casa, eu pude acessar oportunidades, por exemplo, de ser bolsista em colégios, enfim, particulares, e me deparar com essa situação sempre. Então vamos conferir agora como começou o Instituto Meninas Negras e como ele tem feito a diferença para a vida de outras jovens. Solta o VT, diretor. Eu sou uma das fundadoras do Instituto Meninas Negras, que é uma iniciativa social que nasceu em 2017. Nasceu como Projeto Meninas Negras e hoje a gente se formalizou enquanto instituto. E desde o começo a gente tem a premissa de trabalhar focando no desenvolvimento de jovens talentos, principalmente meninas negras. Então hoje a nossa missão é de realmente desenvolver esses talentos, com a missão de focar no desenvolvimento acadêmico, no profissional e no cultural, focando principalmente no desenvolvimento de habilidades, de soft skills e de hard skills para o mercado de trabalho de tecnologia, porque a gente sabe que o mundo está mudando cada vez mais e que as pessoas precisam cada vez assumir esse papel de agente transformador. Então a gente trabalha com essas premissas para que essas pessoas possam ser de fato líderes de destaque no futuro e transformar o panorama que a gente tem hoje em dia na nossa sociedade. Então nosso intuito principal é que, transformando a própria história, as pessoas que a gente trabalha, os jovens que a gente trabalha, porque hoje a gente não trabalha só com as meninas negras, mas com todo o público da periferia, focando exclusivamente nas meninas negras, porque a gente sabe que quando uma mulher negra se movimenta, toda a estrutura social se move junto com isso. Então a gente trabalha focando nesse público para que eles possam se inserir no mercado de trabalho, sendo protagonistas desse novo momento de mundo que a gente está vivendo. Além dessa trilha de aprendizado que eles passam, a gente tem toda uma gama de mentoria, de conexões, de aulas de inglês, por exemplo, para que eles possam ter suporte para conseguir alcançar seus sonhos, seus objetivos, sempre sendo fatores multiplicadores também, que é uma das coisas que a gente acredita muito, que a mudança só é real quando a gente consegue multiplicar, se conectar e criar rede de apoio. Isabelle, conta pra gente como a tecnologia pode contribuir nesse processo aí de inclusão das meninas negras em mercados de trabalho e nesse processo educacional também. O que a gente foca muito e o que a gente entende é que quando a gente desenvolve habilidades que vão proporcionar que essas pessoas juntem a própria vivência delas, que a gente sabe que as pessoas que vêm de uma certa realidade já desenvolvem naturalmente pelas vivências que atravessam elas algumas habilidades. Então, criatividade, resiliência, proatividade. A gente vê muito cenário de mulheres negras empreendedoras, meninas que vão seguir essa trajetória também, mas acabam não continuando porque não tem recurso, não tem orientação. Então, a gente entende que quanto mais a gente fazer essas pessoas realmente olharem para as habilidades que têm, empoderar elas nesse sentido de realmente capacitar e de direcionar, incluindo nesse cenário que está acontecendo, a gente consegue, ao mesmo tempo, contribuir com o desenvolvimento social mesmo de toda a sociedade, até com reflexos econômicos, mas principalmente reduzir essa desigualdade que está sendo cada vez mais exponencial, principalmente acelerado pela tecnologia. Vamos agora à participação das nossas estudantes convidadas. Marina, pode fazer a sua primeira pergunta. Quais foram as principais dificuldades que vocês encontraram para concretizar o projeto? A gente recebeu várias críticas no começo, por exemplo, mas como assim vocês trabalham só com meninas negras? Eu acho que isso é preconceito. E a gente tinha que se colocar, não é preconceito, é uma questão estrutural, uma questão que foi construída politicamente, economicamente, socialmente ao longo da história. Então, assim, são vários aspectos disso que a gente precisa ter muito claro. Então, até sempre falo assim, quando a gente tem muito claro o porquê a gente quer fazer alguma transformação, qualquer coisa na vida que a gente queira fazer, a gente precisa se apegar muito a isso e ter muita paixão de estar aberto a tudo que vai acontecendo. Você tocou num ponto, Isabelle, que eu acho que a doutora Patrícia pode trazer para a gente aqui. Doutora Patrícia, fala para a gente um pouco, o Brasil, nosso país, tem políticas públicas para promover e equiparar essas mulheres negras no mercado de trabalho, seja na educação, de outras formas? Tem leis para dar essa equiparação. Nós temos aí o Estatuto de Igualdade Racial, tivemos novas leis, né, que foram aí sancionadas agora. Porém, nós temos um grande problema. No Brasil, tudo se fica
no papel. Agora, colocar essas práticas mesmo para valer na rua, na periferia, nas cidades administrativas, não se implantam. Nessa lacuna, né, doutora, entra o trabalho de instituições como essa que a Isabelle está contando para a gente que ela está tentando promover essa igualdade através do terceiro setor, vamos dizer assim, já que as políticas públicas ainda não foram completamente implementadas. E aí eu vou voltar aqui para a Isabelle para ela me responder uma coisa. Você estava falando sobre uma contribuição e aí ajuda e apoio. O Instituto hoje recebe algum apoio de alguma instituição ou organismo internacional? E eu queria que você contasse, Isabelle, como que foi a participação sua e do projeto, né, do Instituto, que foi convidado para participar de uma iniciativa do Facebook para meninas empreendedoras do mundo. Hoje a gente, financeiramente falando, a gente não tem ainda esse órgão, essa instituição que dá esse tipo de contribuição para a gente, mas estamos caminhando. Mas eu faço parte de uma rede que chama Choca, que é uma rede de empreendedores sociais no mundo inteiro, e aqui no Brasil eles fundaram um programa Jovens Transformadoras, que são jovens que possuem iniciativas sociais, e em 2019 eu fui reconhecida como uma, então isso me fez estar conectada com pessoas que são empreendedoras sociais, e isso foi da maior riqueza que poderia ter acontecido. E esse projeto do Facebook, na verdade, foi consequência de uma oportunidade da própria Shopping, então eu fui indicada para fazer parte desse programa, que a proposta era basicamente era uma parceria entre Facebook, a Choca e Kids Rights, que é uma ONG holandesa que garante os direitos das crianças, e criar uma plataforma onde a gente conseguiria ensinar outros jovens a serem jovens transformadores. Então, a gente fez vários processos de ideação, de cocriação, para criar essa plataforma. Ainda ela existe, ela está no ar, e a gente gravava treinamentos de como que a gente começou um projeto, como que você desenvolve uma ideia, como que você procura parceiros, como que você... Então, literalmente um beabá de como você pode ser um agente de transformação. Agora, a Gisele, pode fazer sua pergunta. Oi, Isabelle, tudo bem? Eu queria perguntar para você qual é o seu maior objetivo com o projeto Meninas Negras e onde você gostaria de chegar, assim, onde você acha assim que seria o máximo do Instituto, né? Qual é o seu maior objetivo, assim, que você sonha com o Instituto Meninas Negras? A minha ideia e o meu sonho, sendo muito honesta, assim, é criar uma rede, principalmente entre essas pessoas que fazem parte do Meninas Negras, que uma vez que você entra, meio que você sempre vai ser parte dessa rede. Por quê? Eu sempre senti me afetando a solidão da menina negra, a solidão da mulher negra, falando com mulheres que hoje estão em outros meios, no mundo corporativo. E eu vejo muito que essas pessoas que partem desse lugar trilham uma vida sozinha. Eu vejo pelos exemplos da minha família, eu vejo em todo lugar isso. Então, olhando do outro aspecto, quando a gente fala de privilégio, a minha humilde opinião, pelo que eu vejo no meu dia a dia, ao longo da minha história, é que muito do privilégio é mantido pelas conexões que existem, pelos contatos que existem, por essa rede de suporte que existe. E por que não a gente não ter uma rede de suporte que a gente vai criando esse espaço seguro para a gente evoluindo e estar conectado? Então, agora a gente vai fazer um pequeno intervalo e já já a gente volta. O Se Liga tá de volta. Na edição de hoje, o papo é com uma geração que tem consciência e atitude. A Isabelle decidiu criar um instituto para promover a capacitação profissional de meninas negras. Isabelle, o que uma menina negra precisa fazer para participar do instituto? Está disposta a sonhar grande, assim. Eu acho que essa questão do sonho é uma coisa muito peculiar, talvez, porque não tem como você chegar numa pessoa da periferia e falar assim, qual que é o seu grande sonho? A gente ensina as pessoas a sonhar, a gente não é ensinado a sonhar na periferia, principalmente as meninas negras. Então, o que precisa é ter essa vontade, esse sonho grande de querer, essa vontade de querer aprender a sonhar grande e correr atrás desses sonhos junto com a gente, que a gente está construindo coletivamente. E para efetivamente entrar no Instituto, pelas redes sociais, pelo nosso site, tem uma pré-inscrição no site que você pode preencher o formulário, não importa de onde seja, a gente entra em contato, conversa, e é fácil assim achar a gente. Todos os lugares
A gente é Instituto Meninas Negras, é só procurar e a gente está lá. E 54% da população brasileira é negra. Apesar disso, a representatividade no mercado de trabalho, tanto para homens como para mulheres, é uma amostra da falta de oportunidades. E para as mulheres, esse é um desafio ainda maior. É hora do Se Liga Mais. Elas precisam romper duas barreiras. São mulheres e negras e estão em maior número entre os desempregados no Brasil. De acordo com os dados do IBGE, considerando o segundo trimestre de 2022, a taxa de desocupação das mulheres negras ficou em 13,9%, enquanto a dos homens não negros foi de 6,1%. E mesmo quando elas conseguem romper essas barreiras e conquistar uma vaga de emprego, as desigualdades por gênero e cor acompanham. Segundo o IBGE, em 2022, as mulheres negras ganhavam menos da metade do que os homens brancos. Enquanto eles receberam em média R$ 3.708, a mulher branca teve renda média de R$ 2.774. Já a trabalhadora negra ganhou em média R$ 1.715. Além de salários menores, elas ocupam menos cargos de direção e gerência. As mulheres negras têm o menor índice de ocupação nessas funções. Isabelle, uma das vertentes do projeto seu é, inclusive, incluir meninas em grandes empresas. Como que é esse trabalho? Esse trabalho é muito fruto do que a gente imagina, assim, pensando nesse mercado que está mudando cada vez mais e no que a gente quer transformar essas jovens. A gente quer possibilitar que elas sejam pessoas que tenham a capacidade, e que têm, de fato, mas desenvolver. Elas são todas diamantes que estão sendo lapidados para serem essas pessoas que assumem posições de liderança no mundo que a gente conhece hoje. Seja em grande empresa, seja no setor público, seja também como empreendedoras, a gente não determina, você vai fazer isso, mas a gente tenta colocar e direcionar em oportunidades que vão agregar conhecimentos para que elas desenvolvam habilidades novas cada vez mais e usem isso na trajetória delas, né? O que a gente sempre fala, a gente quer que cada uma tenha a sua história e que entenda isso como protagonista, a gente faz muito processo de autoconhecimento para elas entenderem que é esse sonho grande. E através dessas oportunidades que a gente vai direcionando, elas usem isso para construir essa história individual de cada uma. Gisele, eu queria agora que você falasse um pouquinho como foi a sua participação no projeto Afrocientistas. Foi muito importante, assim, porque a partir desse projeto eu consegui decidir que o que eu queria era medicina e que era importante que eu insistisse nesse sonho, que eu não desistisse, porque, querendo ou não, é um curso, né, uma profissão em si muito elitizada, muito embranquecida, e é importante que nós, pessoas negras, principalmente mulheres negras, possamos ocupar esses espaços, né? Então foi muito importante para mim esse projeto Afrocientistas. Por conta desse projeto, eu também acabei participando de outro, o Mind the Gap, que é um projeto do Google, que também tem como objetivo influenciar, né, inspirar meninas de todas as cores, né, mas inspirar meninas a se introduzirem na área de ciência, tecnologia, pesquisa. Então, assim, tudo isso, assim, formou a pessoa que eu sou hoje e mudou a minha mente, né? Como a Isabelle disse, nós que somos de periferia, principalmente pessoas negras, a gente não é acostumado a sonhar, a gente não aprende a ter sonhos grandes, assim. Muitas vezes ficamos até envergonhados, né, de ter um grande sonho, porque parece uma coisa muito distante. Mas eu acho que projetos assim são extremamente importantes justamente para ensinar essas pessoas a sonhar grande e ver que é possível. Obrigada pelo seu depoimento, Gisele. E agora eu vou colocar a doutora Patrícia na nossa conversa para ela falar um pouquinho para a gente. A gente viu agora há pouco na matéria as diferenças salariais entre mulheres negras e brancas. O nosso país também tem lei para tentar equiparar essas diferenças salariais e tem lei também como fazer denúncias a respeito desse tipo de discriminação. A própria CLT, no artigo 461, já deixa bem claro que não pode existir diferença entre homens, mulheres,
que ocupam o mesmo cargo. Ou seja, sendo branca, sendo preta, ela tem que receber o mesmo valor. Ocorre que quando essa mulher negra consegue um emprego, muitas vezes ela se submete mesmo a valores inferiores para poder trabalhar. Já é difícil a mulher preta conseguir um emprego. E aí, ao adentrar naquela empresa, ela bater de frente, ela corre o risco de perder aquele emprego que mantém a família dela. E, infelizmente, no Brasil, a gente ainda tem muito essa prática, essa discriminação. A mulher branca dos olhos verdes, ela é sempre chamada para um cargo de chefia. A mulher negra, mesmo que qualificada, ela sempre é deixada por último. Simplesmente pelo fato dela ser negra, por ela ter os cabelos crespos, por ela não ser a cara da empresa, ela acaba sofrendo essa discriminação. Nós temos leis que amparam que isso é errado, mas nós temos dificuldade de fazer com que essas mulheres até façam denúncias, que ela processe a empresa, porque ela não quer perder o emprego que sustenta a família dela. Ela não quer perder, como as meninas disseram anteriormente, o seu sonho de atingir algo maior. E por sonhar em atingir algo maior, ela vai ali remando, nadando contra a maré, porque essa é a nossa realidade de mulheres negras, nadando contra a maré, estudando 10 vezes mais do que uma mulher branca, se qualificando mais para entrar dentro do mercado de trabalho, se submetendo muitas vezes a trabalhos inferiores, com o sonho de atingir a ponta da pirâmide. E, infelizmente, nós temos isso. Mas a gente tem que lutar para que essas mulheres, essas meninas que a gente está aqui hoje conversando, elas coloquem isso na cabeça das nossas jovens negras, que elas têm que se qualificar, sim, que elas têm que ter um gênio dentro de si, acreditar na capacidade dela, a capacidade de vocês de fazerem melhor e não abaixarem a cabeça, não aceitarem de forma alguma ser inferior a uma menina branca, a uma adolescente branca. E, Isabelle, como essa representatividade maior de mulheres negras no mercado de trabalho pode influenciar a vida de meninas que estão começando agora a estudar e se preparando aí para descobrir uma carreira? Primeiro, é aquela premissa, a gente só consegue sonhar com o que a gente vê na frente. Eu me vejo sempre me esforçando para me visualizar nos espaços, e enquanto eu não vejo alguém que parece comigo e que fala, poxa, é possível, eu não consigo, sendo muito sincera, absorver isso e me permitir ser. É o mesmo exercício com as meninas negras em geral. É importante a gente ter essas referências como uma possibilidade, não como uma representação do que não é real, porque, infelizmente, algumas empresas, por exemplo, às vezes distorcem esse conceito de representação e representatividade, mas quando a gente vê que é real, que a pessoa está ali e que você também, partindo de uma realidade parecida, também pode traçar caminhos similares, claro, cada um com a sua realidade chega lá, também é o que, na verdade, faz a diferença. Então, por isso que é isso, quanto mais a gente... Como que a gente é fator multiplicador? A gente multiplica pelo exemplo. Quando a gente é protagonista da nossa própria história, quando a gente assume os nossos sonhos, sem culpa de querer sonhar grande, sem a culpa de querer chegar em um lugar distante daquele que talvez você conheceu a vida inteira, a gente começa a arrastar esse exemplo. Então, é uma questão psicológica, talvez, mas que faz toda a diferença no nosso dia a dia. A gente precisa de mais representatividade de todos os âmbitos da nossa sociedade. Marina, a oportunidade de você fazer uma pergunta. Gostaria de fazer uma pergunta para a Isabelle. Como que funciona exatamente a capacitação para meninas negras que querem uma oportunidade internacional, ou elas querem seguir uma carreira ou somente uma experiência, além das aulas de inglês? O processo de desenvolvimento, a gente foca bastante na mão na massa. Então, o que a gente faz é estimular os jovens a se conectarem com questões do dia a dia que afetam diretamente ou indiretamente, como problema, por exemplo. Por que esses problemas? Que eles vão criar soluções para isso. E aí, no meio dessa construção dessas soluções, a gente vai desenvolvendo blocos de aulas, de ensinamentos. Então, por exemplo, para eu aprender a criar uma solução para alguma coisa, eu preciso enxergar um problema. Como que eu faço isso? Para eu comunicar essa solução, eu precisar saber me comunicar. Como que eu me comunico? Como que eu me porto diante a uma situação X ou Y? Então, a gente vai encaixando esses blocos de conhecimento ao longo desse processo da jornada. Isabelle, muito bacana a sua iniciativa, sucesso com o Instituto.
Meninas Gisele e Marina, muito obrigada pela participação de vocês aqui no nosso programa. Doutora Patrícia, também eu agradeço demais a participação aqui no programa. E o Se Liga fica por aqui, mas o conteúdo você já sabe, tá lá nas nossas redes sociais. Até o próximo programa. Fui!